Ele disse ser rei. Ele se tornou uma ameaça para o governo de Roma. Abba, eles não sabem o que fazem. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Vamos já começar, meus amados, e vamos começar a orar ao Senhor. Meu Pai Celeste, quão honroso é poder seguir os seus passos, quão honroso é poder, Senhor, ser chamados filhos de Deus e poder, Senhor, nos aproximar da sua palavra e descobrir a verdade. A cada dia que passa, é mais difícil encontrar a palavra na sua essência. Mas há mais 7.000 homens, mulheres de Deus que não se prostram diante dos sistemas deste mundo e certamente se esforçam a viver e permanecer firme e fiel, mesmo que não sejam expostos assim pelo momento, para milhões. Mas o mais importante é ser fiel a Ti, Senhor. Pois eu lhe agradeço por isso. Mantenha-nos fiéis, Senhor. Custo que custar. Amém e amém. Bom, meus amados, eu irei começar por um questionário. Eu irei fazer algumas perguntas. Obviamente, tudo isso que irei falar será direcionado pelo Espírito Santo. Porque o Senhor quer saber, embora Ele já sabe, mas Ele quer justamente interagir contigo e já começar com algumas perguntas. Vocês estão recebendo as palavras com alegria? A cada culto, a cada palavra, a cada mensagem, vocês têm se alegrado? Ou estão acostumados a receber palavras reveladas? Acostumados a serem discipulados, acostumados aos encontros, acostumados a ouvir a voz do Senhor, acostumados a orar? Vocês já se acostumaram com o tempo de jejum? O jejum não faz mais efeito para vocês? Não produz mais mudança, mais santidade em você? Quando jejuas, ficas esperando o horário certo para comer e quando dá o ponteiro, volta correndo para o fogão e para a geladeira? Vocês estão acostumados a ouvirem revelações, profecias? Como está o seu coração? Como está a vossa fé? Por muitos ouviram falar, Jesus está voltando. Por muitos ouvem falar a respeito dos milagres, a respeito dos prodígios e das maravilhas. Por muito, já se cansaram? Responde o Senhor. Quando você ouve a mensagem da mulher com fluxo de sangue, qual é a vossa atitude? E a palavra do vinheteiro? E a palavra do tesouro escondido? O sermão da montanha? O filho pródigo? A história de Zaqueu? A história da morte e da ressurreição do Senhor Jesus? O que o seu coração diz? Já ouvi essa mensagem. Já ouvi essa mensagem, pastor. Já ouvi essa pregação. Já li sobre isso. Vocês ficam insensíveis
a ouvi-la novamente? Vocês são apenas ouvintes, espectadores, participantes, membros? Como está a sua fé, homens e mulheres que estão me ouvindo dessa noite? Já pararam para refletir? Pois hoje existe uma correção para os líderes, para nós pastores e para nós membros. Como está a nossa fé? O seu coração palpite? Queima dentro de ti um desejo árduo de poder ouvir a mensagem que liberta? Você tem prazer? E nos compromissos estabelecidos comigo, são fiéis? Nos mais pequeninhos compromissos? Nas orientações que recebestes, você é fiel? Fiel nas orientações de prudência? Nas orientações de sabedoria que recebeste? Porque não foi pouca sabedoria que vocês receberam. É muito derramamento de unção da sabedoria que vocês estão recebendo. As orientações do cuidar do templo do Espírito Santo, do corpo, vocês têm seguido? Orientações simples, como para alguns aqui, beber água, faça um chá com a seguinte receita, coma apenas isso, faça isso, vá por esse caminho, não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, e nem por tudo aquilo que possa lhe fazer tropeçar. Não faça negócio com os cambistas, não se assenta na mesa dos escarnecedores. Alguns têm sido fiéis, aqueles que receberam tais comandos. E a igreja evangélica, ela tem medo da opressão, da perseguição? O que a igreja evangélica diz? Vamos para as montanhas, vamos comprar sítios e fazendas, comprar cavernas e estabelecer montores de orações. Afinal, necessitamos ir para os montes, necessitamos ir para as colinas. Não é isso que os evangélicos falam? Tem medo do Apocalipse, da perseguição, da marca da besta, do anticristo, do falso profeta. E quando ouve falar da implantação do chip, muitos dizem, é a marca da besta. Quando vem um governante, como por exemplo um governante francês, ou até mesmo russo, ou americano, esses dizem, este é o anticristo. Ele não gosta da igreja evangélica. Muitos têm medo. Assistem filmes deixados para trás, filmes de perseguição, filmes do Apocalipse. Na ficção, eles entram e mentalizam uma realidade que não é realidade. Mas o básico, essas pessoas que têm medo, que querem comprar terras nas montanhas para fugir, para se esconder, o básico eles não fazem. Assim diz o Senhor. Não orem, não jejuem, não leem a palavra, não presta conta com seus vinhateiros,
não são fiéis com seus dízimos e com suas ofertas, roubam o Senhor nos seus dízimos, têm um coração que julga, se assentam na mesa dos escarnecedores, alguns adulteram na mente, nos olhos, no coração e nas mãos. Alguns enganam, outros roubam e dizem: somos cristãos, somos evangélicos. Pois em verdade, diz o Senhor dos Exércitos, entre vocês, entre alguns que assistem às mensagens, por que ainda não tomem uma posição? Por que ainda não tomem uma posição? Por que ainda estão debaixo da autoridade de lobos, ladrões e assaltantes? E mesmo assim continuam participando nesses ministérios, em lugar de exploração, lugar de abuso psicológico, abuso espiritual, abuso mental e moral. Por que permanecem em tais lugares onde não estão sendo ensinados sobre a palavra, mas sim sobre a religião? Essas pessoas, elas ouvem mensagem, assistem mensagem e não fazem o que é direito. Não orem, não jejuam, não lêem, nem têm discernimento, não são discipulados, não são cuidados por ninguém, afinal, são independentes. Pois o meu convite, sendo Rei, Senhor dos senhores, Pastor dos pastores, assim diz o Senhor, é que vocês parem de assistir os cultos se assim não desejam mudar. O fato é que se deleitam em suas próprias concupiscências, naquilo que acham melhor para as suas próprias vidas. Que aquele que está sujo, sujem-se mais. Porque eu não tenho prazer em ver entre meio ao trigo o joio, diz o Senhor. Não tenho prazer de ver hipócritas entre os santos. Pois se João Batista estiver entre vós, ele diria: raça de víboras, convertem-se ou vai para o inferno. É isso o que João Batista diria se hoje estivesse aqui. Pois a mensagem para a igreja da OSCE é: voltem para o primeiro amor. Lembra-te da onde tu caístes. Arrependei-vos das vossas mornidão. Arrependei-vos dos vossos pecados. Arrependei-vos da apatia espiritual. Arrependei-vos da frieza. Arrependei-vos do engano. Arrependei-vos porque ainda há esperança. Enquanto as palavras estão sendo pregadas, ainda há esperança. Mas chegará o dia em que eu, o Senhor, irei dizer: agora basta. O cardápio já está completo e já tem um menu. Escolhem o prato quem queira. Quando este dia chegar,
A missão daqueles que trazem a palavra, principalmente dentro dessa congregação, é ir fazer a obra. A obra física de ir de cidade em cidade, de ir nas grandes metrópoles, confrontar os falsos profetas, os falsos ministros, os falsos evangelistas, falsos missionários, falsos apóstolos, confrontar políticos e fazer aquilo que está escrito na palavra. E o que está escrito na palavra? Qual exemplo os verdadeiros profetas devem seguir? Presta atenção o que eu vou falar. Se entre vós há profetas, seguem o exemplo das duas testemunhas. E não sejam a igreja que irá denunciar as duas testemunhas. Não sejam a igreja evangélica, e sim a noiva de Cristo. Amém? Não percam o desejo pelo primeiro amor. Que seu coração volta a palpitar. Que você começa a inverter prioridades que não são prioridades. E volta a dar valor àquilo que tu deves dar valor. O amor é uma decisão. E eu decido priorizar aquilo, porque tem mais valor. São valores espirituais, são valores que agradam a Deus. Então, eu decido amar. E se decida amar, porque irás fazer as escolhas certas em valorizar o que deves valorizar, então o amor brotará, pois o Senhor olhará teu coração e colocará no teu coração aquilo que é dele, o amor. Reativem a oração. Reativem o jejum, o compromisso de santidade, estabelecem propósito, levantem-se do seu assento, da sua preguiça e da sua mornidão, diz o Senhor. Acordem, filhas de Sião, assim diz o Senhor. Amém. Mateus 27, 19. Vamos lá? Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolve com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Olha só. Primeiramente, a mulher de Pilatos reconheceu a inocência dele. E o recado foi: não se envolve com esse inocente. Tem quem defende o inocente. Tem quem se doa por um inocente. O culpado é culpado, mas o inocente é inocente. Versículo 20 diz: mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: crucifique-o. Por quê?
Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifiquem-o. Quando Pilatos percebeu que não havia obtendo nenhum resultado, mas, ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele cai sobre nós e sobre os nossos filhos. A maldição que Jesus levou na cruz. Jesus morreu pelo meu e pelo teu pecado. E olha, escuta o que eu vou te falar aqui. E principalmente pelos pecados dos judeus que estavam ali. Que estavam naquele julgamento. O julgamento diante do governador de Roma. E os judeus responderam o quê? Que o sangue dele cai sobre nós e sobre os nossos filhos. Ou seja, somos responsáveis pela morte dele. Os judeus decretaram a responsabilidade de ter matado Jesus e decretaram também a sua própria sentença, a sua própria maldição, amada igreja. E a prova está aqui naquilo que está escrito. Como assim, pastor Cris? Você está me dizendo que os judeus são amaldiçoados? Com certeza. Com certeza, se não receber Jesus Cristo, se não reconhecer o irmão cujo eles colocaram na cruz, se não fizer assim como fizeram os irmãos de José, mesmo que seja no final, assim será no final. Os judeus reconhecerão José, reconhecerão Jesus, mas no final. Mas para os judeus dessa era, quem não reconhecer os judeus, há sim uma maldição sobre os judeus. Se fala muito da prosperidade de um judeu. Como você pode falar isso? Os judeus são prósperos. Existe sim. Existem profecias que acompanham devido a Abraão, de geração em geração, o povo judeu. Eles são inteligentes, eles são expertos. É um povo que de geração em geração é superador, superou guerras, perseguições, e tudo isso forjou o judeu. Mas a história não mente. Veja o que aconteceu com os judeus e veja o que está acontecendo até mesmo nos dias de hoje com os judeus. Por acaso, os judeus são amados? Israel é amada? Não. Muitos oram por Israel, defendem Israel, levantam bandeiras para Israel, mas foi Israel que crucificou o Filho de Deus. Foram os judeus que preferiam soltar Barrabás e crucificar Jesus Cristo. Foram os judeus que levaram falsos testemunhos e caluniaram o Mestre. Quem me diz o contrário, comprove, por favor, nas Escrituras. Que mais? Foram os judeus que desejaram o sangue inocente a ser derramado. Pois em verdade, assim diz o Senhor dos Exércitos. A igreja evangélica está muito longe de conhecer a verdade.
A letra é explorada, a letra é estudada, a letra é pesquisada, mas a revelação do Espírito, entender que maior culpa tem Israel do que o resto do mundo, é difícil para um religioso. É muito difícil para um religioso admitir isso. Pois a maior culpa dos ataques, dos atentados, guerras no Médio Oriente, a maior culpa tem Israel do que o resto do mundo. Isso é ou não é forte, amada igreja? Mas a igreja evangélica, ela quer ir até Jerusalém, quer fazer caravana, quer levar multidões para Jerusalém. Mas tem que saber, Israel tem sim a maior culpa por ter crucificado o seu irmão inocente, santo, Filho de Deus. Com crueldade, jogaram José na cova. E com piedade. Versículo 26. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiram com ela na cabeça. Depois de ter zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. E lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou de bebê-lo. Bom, veja bem, amada igreja, veja bem. Simão de Cirene, ele foi forçado a levar a cruz. Não foi por livre e espontânea vontade que ele levou a cruz. Não. Ele foi obrigado. Mas por quê? Por visto do seu potencial físico? Os soldados romanos observaram que esse homem poderia ajudar a carregar a cruz até o destino final. Afinal, a cruz precisava ser carregada. Afinal, o mais importante é que a cruz estivesse mantida intacta para que o homem fosse crucificado nela. E até os dias de hoje, mesmo assim, muitos fazem o seu sinal da cruz. Muitos veneram a cruz, sendo que a cruz foi símbolo da morte, símbolo da maldição, símbolo do pecado, símbolo da transgressão e símbolo da desgraça. Então, encontraram esse homem, Simão de Cirene, o forçaram a carregar a cruz, chegaram ao Gólgota e tentaram dar a Jesus vinho para beber, com fel, uma espécie de, como poderíamos falar, de éter, uma anestesia, para que
Jesus pudesse morrer mais rápido sem sofrer tanta dor. Mas Jesus recusou. Ele recusou. Jesus foi fiel do princípio ao fim, porque ele tinha que passar por esse propósito. Ele tinha que levar sobre si toda a dor. Toda a dor. E Satanás quis negociar. Leva parte. Não. Não parte. Foi necessário que Jesus levasse todas as nossas dores e maldição na cruz do Calvário, versículo 35. Depois que o crucificaram, dividiram as roupas dele, tirando sorte. E sentando-se, vigiavam-o aqui, vigiaram-o ali. Por cima de sua cabeça, colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salva-se! Desça da cruz se és filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o Rei de Israel? Desça agora da cruz e creremos nele. Meu Deus. Israel decretou a sua sentença. A sua desgraça decretou. Israel zombou, Israel ignorou, Israel escarneceu e Israel desprezou o Filho de Deus. Consegues entender isso, igreja amada? E mesmo assim, a igreja evangélica decide com todas as suas forças abençoar uma Israel prostituta. É isso mesmo? Parabéns, igreja evangélica. Pois cuidado com os valores, ó igreja evangélica. Cuidado a quem você defende, igreja evangélica. Cuidado com aquilo que lhe é ensinado nos púlpitos. Desculpa. Cuidado com aquilo que lhe é ensinado nos púlpitos através dos teólogos, doutores e mestres da lei, porque os mestres da lei da época de Caifás não mudaram. Eles continuam sendo mestres, doutores e líderes religiosos até os dias de hoje. Continuamos. Versículo 43. Ele confiou em Deus. Que Deus o salva agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou filho de Deus. Igualmente, o insultaram os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me abandonaste? Uma coisa muito interessante, amada igreja. Olha só, a Bíblia diz que um dos ladrões zombou. Mas na realidade, os dois zombaram de Jesus. Mas o que aconteceu? O que aconteceu que em meio a tanta zombaria, um deles foi constrangido pelo olhar do inocente, pelo comportamento do inocente, aquele que não quis se defender a si mesmo.
mas sabia que Deus o defenderia. E o constrangimento trouxe arrependimento a um dos ladrões. Pois se nós olhamos bem, no livro de Mateus, Mateus não descreve claramente a conversa, né, que aconteceu especificamente naquele momento, mas houve arrependimento em um dos ladrões que estava na cruz. Que coisa mais linda. Versículo 43. Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Ignorantes. Eles creem nos profetas, mas não creem no Filho de Deus. Ignorante, eles creem em falsos apóstolos, mas não creem na palavra. Ignorante, eles creem em falsos profetas, mas não creem nos verdadeiros profetas. Ignorante, eles creem nas palavras reveladas por estudiosos, mas não creem nas palavras reveladas pelo Espírito Santo. Ignorantes. Eles creem na grande multidão reunida nas praças, nos estádios, nas grandes congregações, mas não creem no Sermão das Montanhas. Ignorantes, diz o Senhor, eles creem em homens renomados cheios de adultério e escândalo, mas não creem num santo que sai nas praças a gritar por todos os cantos: aí vem o esposo. Pois assim era aquele povo, diz o Senhor. Versículo 47. Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja, embebedeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixe-o. Vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Olha isso. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Pois, amada igreja, na próxima mensagem, vamos falar sobre o reconhecer o Filho de Deus. Vamos falar sobre a morte que leva à conversão e vamos falar a respeito da dor e do sofrimento que traz arrependimento. Pois é exatamente isso que aconteceu quando todos aqueles reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Não entraria remorso para esses? Não entraria arrependimento para esses? A pergunta é: eles se converteram? Pois assim diz o Senhor: a morte traz vida e a vida traz morte. Essa
é a linda mensagem que o Senhor deu para nós. Ah, Israel! Israel deve ser defendida. Mesmo tendo tantas promessas, a maior culpa está sobre o povo hebreu. Cuidado, não vai dizer, mas pastor Cris é um antissemita. Ele não gosta dos judeus. Não é verdade. Não é verdade. Eu amo o povo que honra meu Jesus. Eu espero ansiosamente para que o coração endurecido dos judeus se quebrante e a religiosidade seja rompida. Mas até então é necessário falar o que é. É necessário que João Batista pegue as suas pedras e as cata contra a hipocrisia de um povo que pensa que é salvo, mas que estão indo para o inferno com a religiosidade, o orgulho e tudo aquilo que há e que se encontra no coração enganoso dos judeus dessa era. Quem irá falar para esses? Quem? Quem irá falar para esses a verdade? Certamente, quando surgirão as duas testemunhas, elas não irão somente apontar o sistema corrompido da igreja evangélica, mas também eles irão apontar os erros, a dureza, a hipocrisia, a maldade, a impiedade de Israel. Preparem-se, porque isso será os discursos das duas testemunhas. Meu Pai, obrigado. Obrigado por instruir-nos a respeito dessa palavra. Obrigado, meu Senhor, pois ela traz temor, ela traz esclarecimento. Isso não quer dizer, Senhor, que devemos sentir uma antipatia por Israel, mas devemos sim pedir para que esse povo amoleça e devemos orar da maneira certa, com o entendimento certo, para que Israel, para que alguns remanescentes que nesse povo há, possa reconhecer o Senhor, para que os 144 mil, como assim o livro do Apocalipse diz, possa assim acordar e assim correr para os braços do Senhor e se arrepender de tê-lo crucificado na cruz do Calvário. Pois se nessa noite eu oro, Senhor, pelos 144 mil judeus que irão se converter no fim dos dias. Traz esses, Senhor, até a sua noiva e que se juntem para que no grande dia o Senhor tome, recolhe, arrebate a sua noiva. Em nome de Jesus, esse é meu pedido, meu Senhor. Amém e amém. Bênção do Senhor, amém, gente? Guarda essas palavras, medita, conversa entre vocês. Gente, não há melhor do que conversar dentro de casa com os assuntos do Senhor, salmosear, falar sobre os salmos. Olha que eu li, olha que eu entendi.
deixe um pouco o seu celular de lado e comece a conversar com seus familiares a respeito das lindas revelações e dê valor naquilo que tu deves dar valor, tá bom? E você que anda sozinho, e você que está sem rumo nenhum e precisa de um teto, precisa de uma igreja, precisa de um discipulado, precisa de quem lhe ajuda, pois aonde tu estás, podemos cuidar de você. Essa igreja cuida, essa igreja ora, essa igreja jejua, essa igreja paga um preço e vai te ensinar a pagar um preço. Porque se ninguém te ensina o preço que tu deves pagar para ter uma aliança com Jesus, então é o engano que entrará na tua vida. Tu quer ir para o céu? Me responde. Então, comece a querer estabelecer um compromisso com o Senhor, para que Ele tenha compromisso contigo. Entra nesse mistério, corre, faça o seu cadastro. Vocês estão vendo o QR Code? Aproxima seu celular e lendo a codificação, irá diretamente entrar no cadastro. Preencha o cadastro com tempo, com zelo, com excelência. Aguardo 2 ou 3 dias e nós iremos entrar em contato contigo, ok? Bênção do Senhor. Que tempo precioso, meus amados. Terminamos para hoje. Desejo para você uma excelente semana e que alegria brota no teu coração. Afinal, a palavra do Senhor é a sua força. Um grande abraço para todos. Até sábado. Eu te aguardo, 21 horas, no canal da OSE. Até mais.